Feliz sábado a todos. Que sábado agradável que estamos tendo hoje, cantando juntos, orando, estudando a palavra de Deus. É muito bom estarmos aqui. Hoje está menos frio, parece, né? Está dando um certo calorzinho, mas que bom que Deus nos concedeu esse dia tão agradável. Hoje de manhã nós vamos falar de comida. Vamos falar de dieta. Está todo mundo à vontade, confortável para a gente falar desse tema? Então vamos lá. Vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13. Essa música que foi cantada, para mim, é uma das mais bonitas e significativas que a gente já teve no nosso cenário. Porque existe um cântico que todo mundo vai querer cantar, mas nem todos poderão participar, nem os anjos, né? É o cântico da nossa experiência. E muitas vezes, quando a gente pensa no céu, a gente pensa naquele momento que a gente vai procurar os seres de outros mundos e conversar com eles e saber, na verdade, o que vai acontecer é o contrário. Eles que vão procurar a gente, querer conversar. E eu imagino o santo subindo para o céu, 7 dias de viagem, né? Subindo para o céu. E eu imagino a gente passando em frente a alguns desses mundos habitados, e os habitantes desses mundos, olha lá, são eles. E eles então se unem a nós e a gente começa a subir, aquela multidão vai aumentando. Irmãos, eles estão ansiosos para conversar com a gente, porque eles não experimentaram uma coisa que a gente experimentou. Graça. Por isso o cântico diz, nesse momento, mudez. Eles não podem compreender isso. Então, é algo maravilhoso para nós, essa realidade. Eu costumo dizer às pessoas, não perde isso por nada desse mundo. Nada desse mundo vale tanto a pena que vale a perder a vida eterna, a nossa salvação. Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Eu convido os irmãos a curvarem a fronte mais uma vez para a gente falar com o Senhor. Querido bom Pai que está nos céus, muito obrigado por esse dia de sábado, Senhor. Não só esse dia de sábado, mas esses dias que estamos aqui. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a levarmos essa atmosfera para o nosso lar, para as nossas igrejas. Que possamos nos amar, Senhor, como o Senhor nos ama. E que possamos continuar nesta caminhada cristã e não desistirmos no meio do caminho, porque está muito perto o dia que veremos Jesus voltar. Pedimos agora a instrução do Teu Espírito, ao estudarmos a Tua Palavra mais uma vez, como já fizemos hoje, que Ele ilumine a nossa mente, nos dê compreensão em nome de Jesus. Amém. Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Antes da gente ler o texto, eu quero dizer uma coisa. O apóstolo Paulo, ele é muito complicado às vezes. É ou não é? O próprio Pedro, se eu não me engano, né? Disse que Paulo tem umas coisas difíceis de entender. E isso aqui que nós vamos ler parece uma dessas coisas difíceis de entender. Eu falei Filipenses capítulo 2, né? E eu estou em Efésios aqui. Ok, corrigido. Filipenses 2, versos 12 e 13 diz assim, ó. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também faço o quê? Operai a vossa salvação com temor e tremor. Peraí, vamos supor que só tem esse texto aqui, não tem mais nada na Bíblia. Olhando para esse texto, quem opera a minha salvação? Quem? Eu. Não está escrito aqui? Paulo diz, opere a sua salvação. Você. Mas o texto não acaba aqui. Então, olhando só para esse verso, a gente entende que a salvação é um ato do ser humano. Mas Paulo continua. E o verso 13 ele diz assim, ó, porque é Deus quem faz o quê? É quem opera o querer e o realizar ou efetuar segundo a sua boa vontade. Então Paulo diz no verso 12, operem a sua salvação. E no verso 13, porque Deus que opera. Mas você que opera a sua salvação, porque Deus é que opera. E aí vem a pergunta, quem opera a minha salvação? Eu ou Deus? Parece uma das coisas difíceis de Paulo, para a gente poder entender. Opere, mas Deus que opera. Mas é você, mas é Deus. A gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje. E no final, eu quero tratar de uma forma bem simples e didática esse texto de Paulo, porque a gente precisa entender isso. Na verdade, Paulo não está confuso.
A pregação de Paulo é uma pregação completa, por isso a Bíblia é um livro para ser estudado de capa a capa, não trechos isolados. A salvação, na verdade, ela é um ato de Deus, no sentido de que nada do que a gente faça nos dá pontos para garantirmos ou termos mérito na salvação. Então, nesse contexto, é um ato de Deus. Mas tem um detalhe, Deus quer salvar a todos, certo? Mas Ele vai salvar a todos? Não. Porque aqueles que não serão salvos, não serão porque não quiseram. Então, a salvação é um ato do homem, no sentido de que a graça não pode salvar aquele que não quer. Entendem o que Paulo está dizendo aqui? Então, a salvação é um ato de Deus, mas também um ato do homem. De Deus, a ação de salvar. Por isso, a salvação é única e exclusivamente pelo quê? Pela graça, não é pela fé. É pela graça mediante a fé. Mas a gente precisa aceitar isso. E nesse sentido, a salvação é um ato do homem. Vocês já ouviram dizer assim, olha, a salvação ela é de graça. A salvação é de graça? Sim ou não? Olha os conceitos das palavras. A salvação é pela graça. Mas a salvação nunca é de graça. A gente pode ser salvo. Aliás, já recebemos a salvação. A gente só pode perdê-la, né? A salvação já foi dada. Mas não foi de graça isso. Porque alguém teve que pagar. Então não foi de graça. Foi um preço, inclusive, bastante caro. Bastante alto que nós não poderíamos pagar. Então tem muitas pessoas que falam, a salvação é pela graça. Correto. O que nós temos que fazer é apenas aceitar. Está certo ou está errado? Certo ou errado? Está certo. Gostei da convicção da irmã. Está certo. Onde que está o equívoco muitas vezes? A salvação é pela graça, a gente só precisa aceitar. Ponto. O equívoco está na compreensão de como se aceita. Ou o que é aceitar. E aceitar a graça não é um assentimento verbal ou intelectual. Não, eu aceito. Não é isso. Então nós precisamos entender o seguinte. A salvação é pela graça. A atuação do Espírito Santo em nossa vida é possível, mas nós precisamos aceitar a salvação e nós precisamos permitir que o Espírito atue em nossa vida. Como se aceita e como se permite? É essa a questão que nós precisamos tratar hoje. Aliás, o Diogo já falou bastante sobre isso nesses dias e deixou muito claro isso, que a salvação é pela graça, a gente só tem que aceitar. Mas há forma de aceitar isso. Eu quero destrinchar um pouco isso mais. A primeira coisa que a gente tem que saber ou fazer é estabelecer as bases, o alicerce do que é uma aceitação, do que é uma permissão. Porque se o alicerce estiver fragilizado, o que acontece com toda a casa? Cai. E a casa é o quê na parábola de Cristo? É o nosso caráter. Então temos que estabelecer o alicerce. E a primeira coisa que temos que fazer, a coisa mais importante para aceitar a graça, receber a atuação do Espírito ou permitir, é uma mudança radical na nossa alimentação. Vamos falar de comida então? Preste atenção nisso aqui. Imagina que você está andando pela rua e você encontra um amigo. E esse amigo está magro, está fraco, está pálido, abatido, parece doente. E você fala, amigo, o que aconteceu com você? Você está estranho. E ele disse, olha, eu estava muito doente e eu procurei um médico. E o médico descobriu que eu estava desnutrido. Estava faltando nutriente na minha vida, no meu corpo. E o médico disse assim, ó, vou prescrever uma dieta para você, especial, infalível, para você se fortalecer, se nutrir. A dieta é a seguinte, você vai fazer jejum 6 dias da semana e comer um dia. Então, 6 dias de jejum, um dia você come. 6 dias de jejum, um dia você come. Você vai fazer isso durante um bom tempo aí, e você vai ver que seu corpo vai começar a se fortalecer. Mas, amigo, parece que eu estou ficando mais fraco com essa dieta. Parece que eu estou ficando mais doente. Amigo, deixa eu te pedir uma coisa. Ora por mim. Irmão, sejamos sinceros. O que esse amigo está precisando é de oração? Não. Ele está precisando de quê? Comida. Quantos aqui gostariam de ir nesse médico? Um bom médico, né? Mas que dieta absurda é essa? É verdade, mas muitas vezes é o que nós fazemos na vida espiritual. E esperamos estar nutridos. A gente muitas vezes se alimenta quantas vezes na semana?
Uma vez. Geralmente quando? Geralmente no sábado. E os outros 6 dias da semana, a gente não come nada. Mas a gente espera estar nutrido espiritualmente. Dá certo? Funciona? Não. E aí é nesse momento que eu procuro meu irmão e digo assim, irmão, ora pela minha vida espiritual. Não tem problema orar pela vida espiritual de alguém, isso não é pecado, isso é aceitável. Mas a questão é, esta pessoa espiritualmente falando está precisando de oração? Não, ela precisa de comida. Se eu orar pela vida espiritual dela e ela continuar seguindo essa dieta estranha, ela vai se fortalecer por causa da minha oração? A minha oração não tem valor nenhum para ela se ela continuar sem se alimentar. Então nós precisamos de comida, por isso eu tenho que falar de comida hoje, não tem jeito. Agora, não é qualquer tipo de comida não. Vamos ver qual é essa comida? João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6. É o próprio Jesus que vai prescrever a nossa dieta nessa manhã. Olha, é uma dieta que em primeiro momento parece muito esquisita. Inclusive os judeus ficaram muito escandalizados com essa pregação de Jesus aqui. João capítulo 6, versos 53 e 54. Aliás, a princípio só o verso 53. João 6, 53. Olha só. Jesus, porém, lhes disse. Jesus disse aos discípulos. Alguns não acharam ainda? É bom esse barulhinho, né? Das folhinhas, muito bom. Olha só, Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes o quê? A carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis o quê? Vida em vós mesmos. Então, qual é a dieta que o nosso grande nutricionista prescreveu para nós? Comer carne. É ou não é? Comer carne e beber sangue. Essa dieta aqui, quando Cristo falou essas palavras, vocês vão ver aqui nos versos aí posteriores, que os seguidores de Cristo se escandalizaram com esse tipo de coisa. Inclusive, porque para um judeu, beber sangue era o quê? Proibido. E na lei levítica que proibia beber sangue, estava a razão. Vocês não podem beber sangue, porque no sangue está o quê? A vida. E Jesus disse, se vocês não comem minha carne, não bebem meu sangue, vocês não têm vida em vós mesmos. Ou seja, aquele que come a carne de Cristo e bebe seu sangue, está recebendo o quê? Vida, está adquirindo vida, nutrição espiritual. Agora, se eu não como essa carne e não bebo esse sangue, eu não tenho vida. E a ausência de vida é o quê? Morte. Eu estou morto. Mas aí tem outra pergunta. Jesus vai continuar dizendo, com que regularidade eu preciso comer essa comida? Irmãos, quantas vezes a gente come por dia? No aspecto material? 5 vezes. Assim, em geral, 3 vezes, né? Alguns fazem 2 refeições, vivem muito bem assim. Outros fazem um pouco mais, não sei se vivem tão bem assim. Tem uns que comem só uma vez por dia, não é? Começa a comer de manhã e para à noite. Mas, em geral, comemos 3 vezes ao dia para termos nutrição física. Quantas vezes nós comemos a carne e bebemos o sangue de Cristo por dia? Para termos nutrição espiritual. Porque, irmãos, começar o dia com Cristo já é um desafio. Mas nós precisamos não só começar, a gente tem que permanecer. Ele não disse só vinde a mim, certo? Ele disse permanecer em mim. Com que regularidade, então, a gente tem que comer? Olha aqui o verso 54, que ele diz assim, ó. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. E quando Jesus disse lá em João capítulo 15, permanecer em mim, a pergunta é, como é que se faz isso na prática? Jesus respondeu, comendo minha carne e bebendo meu sangue. E a expressão que foi traduzida aqui como come e bebe, esse verbo está conjugado em que tempo? Ele não diz quem comeu e nem diz quem comer. Ele diz quem come. O verbo original aqui do grego que foi traduzido como come e bebe, ele pressupõe uma atividade contínua, constante, presente, sempre presente. Então temos que comer a carne e beber o sangue com que regularidade? Todo dia.
Então vamos para a prática. Como é que se come a carne de Cristo e bebe seu sangue? Na prática. No dia a dia. Estudo da palavra de Deus. Por isso que Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Isso é comer a carne de Cristo, estudar, comer a Bíblia. Sabe o que é comer a Bíblia? Comer a Bíblia não é ler um salmo de manhã e sair para o trabalho. Comer a Bíblia é investigá-la, é comparar texto com texto. Como eu falei, rabisca a sua Bíblia, pinta a sua Bíblia, não é pecado. Isso é devorar a carne de Cristo. A ingenuidade de esperar ser forte, estar bem nutrido espiritualmente, sem me alimentar. Ou me alimentando de vez em quando, né? Então, nesse contexto, oração intercessória nenhuma vai me ajudar. Porque, essencialmente, eu não preciso das orações dos irmãos. Eu preciso do quê? Comer. Eu preciso me alimentar. Senão, não vai dar certo. Eu temo muito, irmãos, que a gente corra o risco de pedir tanta oração para os outros, que isso significa que a gente está orando pouco. E a gente está terceirizando a prática da oração. E claro que não é pecado pedir oração e nem orar pelos irmãos. Isso é bíblico. A oração intercessória tem muito, muito, muito poder. E temos que praticar isso. Mas e quanto tempo eu passo em oração? Não dá para terceirizar. Eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. A cada 5 anos, a Associação Geral da Igreja Adventista faz uma pesquisa com uma amostragem bem significativa de adventistas ao redor do mundo. E publica os resultados. Em 2022, nós fizemos uma pesquisa, não sei quantos fizeram. A pesquisa foi feita pelo celular. Alguém fez a pesquisa? É uma pesquisa bem extensa, né? Bem cansativa, mas é importante que a gente faça. A gente fez por um aplicativo disponibilizado, no caso, para a gente pela Divisão Sul-Americana. E aí, então, a Associação Geral pega essas informações do mundo inteiro, dos adventistas, consolidam esses dados, fazem os gráficos e fazem uma análise disso para poder tomar decisões daqui em diante. A última pesquisa que foi publicada foi em 2018, porque a de 2022 ainda não foi publicado o resultado. Quem quiser a pesquisa na íntegra, eu mando para vocês. Algumas coisas são bastante surpreendentes. E essa pesquisa de 2018 constatou o seguinte em relação a nós adventistas. Olha só, no contexto que estamos falando. 52% dos adventistas ao redor do mundo não leem a Bíblia diariamente. 52 é mais do que o quê? Mais da metade. Está falando dos que não leem a Bíblia. Ler a Bíblia é o básico, é o superficial ainda. Porque a Bíblia é um livro para ser estudado. Mas 52% dos adventistas nem leem. Outro dado. 83% dos adventistas não leem o espírito de profecia diariamente. 83% é quase quantos? Quase todos. E onde não há profecia, o povo vai se corrompendo. Olha outra informação. 63% dos adventistas não fazem o culto familiar diariamente. Famílias. E ontem nós vimos que se houvesse mais religião doméstica, haveria mais poder na igreja. A última informação para hoje. 71% dos adventistas não frequentam os cultos da igreja regularmente. É muita gente? 71%. E eu mostro essa pesquisa, não é para a gente ficar assim, quem são esses miseráveis que não lê Bíblia, que não vai à igreja? Quem são? Não. É para que a gente faça o que o apóstolo Paulo pediu. Examinar, porque eu posso estar nessa estatística, sim ou não? Então, preciso me examinar. Eu pergunto, nesse contexto, nesse ambiente, é possível ter saúde espiritual? Não. Está faltando o quê? Comida. Então, alguém pode pensar assim, como muitos já me disseram, Leandro, eu leio a Bíblia diariamente, eu leio um verso de manhã, estudo aqui minha lição, depois eu saio para o meu trabalho. Ótimo, isso é bom, mas a pergunta é suficiente? Será que é suficiente? Olha esse texto aqui. Devemos servir-nos de todo meio ao alcance que possa facilitar-nos a investigação atenta e devota das Escrituras. Dá para fazer isso em 5 minutos? Investigação atenta e devota? Não dá. Parece estranho a gente falar desse assunto num ambiente como esse. Parece ou não parece? Porque geralmente quando a gente está em ambientes assim, a gente pressupõe que isso é uma prática regular de todo mundo. Sim ou não? Mas, irmãos, nós temos que estar tão atentos. O Diogo que está aqui, obrigado, amor. O Jânio e outros mais que trabalham em ministérios, pessoal da Editora Os Pioneiros e outros mais, a gente muitas vezes se pega trabalhando tanto para Deus, sem tempo para Ele. Já aconteceu isso com você, Diogo, alguma vez? Comigo já aconteceu várias vezes.
trabalhando tanto para a obra de Deus, tanto, que não estava sobrando tempo para ele. Então essa mensagem é de suma importância para quantas pessoas? Todos. Principalmente para nós que trabalhamos para Deus. Porque a gente pode ficar desatento em relação a esse ponto. E eu pergunto, tem muita coisa para fazer quando a gente se propõe a trabalhar para Deus? Tem muita coisa para fazer aqui, Jânio? Tem muita coisa. E muita gente para atender. E diz que atendimento ao público é a profissão mais estressante que existe, mais estressante do que bombeiro e policial militar. Atendimento ao público. E é o que vocês fazem aqui muitas vezes, além do trabalho normal do dia a dia. Então precisamos estar atentos em relação a isso. Ah, Leandro, mas assim, investigar a Bíblia dessa forma, devota, atenta, isso dá muito trabalho, isso toma muito tempo. Dá trabalho ou não dá? Toma tempo? Toma. Mas aí eu pergunto uma coisa para nós refletirmos. Como é que a gente faz para trazer o sustento material para dentro de casa? Dá trabalho? Leva tempo? Sim, pelo menos 8 horas por dia. A gente demanda para trazer o sustento para casa. Alguns trabalham muito mais do que isso, para trazer o sustento para casa. Eu pergunto, e o sustento espiritual para nós? Dá trabalho? Claro que dá. Demanda tempo? Sim. Mas para o alimento material, a gente faz. Por que o espiritual não? Olha esse texto aqui. Se alguém quiser o pão da vida eterna, tem que fazer o quê? Se esforçar para obtê-lo. Irmão Leandro, mas esforço pessoal não é salvação pelas obras? Não, esforço pessoal é evidência de fé. Esforço pessoal não é para ser salvo. O esforço pessoal é para nos manter ligados àquele que nos salva. E requer esforço, sim ou não? Permanecer ligado a Cristo o tempo inteiro requer nosso esforço. Então, estudo da palavra de Deus dia após dia. Qual é o outro alimento para nós podermos comer a carne de Cristo e bebermos o seu sangue? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Então vimos, estudo da palavra de Deus, porque muitas vezes a gente considera o sangue de Cristo como algo que nos lava. Isso está certo ou está errado? Está certo, nos lava. Mas nos lava por dentro e por fora. Mas para que o sangue de Cristo nos lave por dentro, a gente precisa fazer o que com esse sangue? Fazer o quê? Beber todo dia. Todo dia. Então, além do estudo da palavra, o que mais é preciso? Colossenses 4:2. Qual é a primeira palavra que aparece na sua versão aí? Perseverai. O que é perseverança na oração? Perseverar em oração, irmãos, não é apenas pedir a Deus para que Ele faça, mas é clamar a Deus até que Ele faça. Não é orar a Deus para que Ele arranque esse pecado da minha vida apenas. É orar a Deus até que Ele arranque. A luta de Jacó. Dia após dia lutando com Deus. Isso é perseverar em oração. Então vem a pergunta, quanto tempo eu e você temos passado em oração diariamente? Porque sem isso, a gente não vai ter nutrição espiritual. Não negligencieis a oração particular, pois ela é o que da religião? O que é a alma? Vida. Então, a oração particular é o que dá vida para a nossa religião. Significa que quando eu não tenho uma vida de oração particular, a minha religião, consequentemente, não tem o quê? Vida. E se não tem vida, minha religião está morta. E se a minha religião está morta, eu vou precisar de ferramentas e estímulos artificiais para parecer que tem vida numa religião que está morta. Por exemplo, uma dessas ferramentas que a gente muitas vezes usa de forma errada para gerar estímulos artificiais para parecer que existe vida onde há morte, a música. Então eu preciso de uma música mais animada para sentir prazer na igreja. Tem que ser uma música mais animada, mais agitada, porque e aí eu tenho a sensação de que há vida na minha religião, quando na verdade isso é um estímulo artificial que me deixa mais deprimido do que antes. Onde é que está a vida da religião? Não está na música. Não está na programação. A vida da religião está na oração particular. É aí que está a vida, é aí que está a alegria de ser cristão, de ser filho de Deus, de estar em convívio com Deus. Porque se eu não fizer isso, mais cedo ou mais tarde, minha vida espiritual vai morrer. E nesse momento eu vou procurar os meus irmãos pedindo oração pela vida espiritual. Eu costumo dizer, irmãos, que já chegou o momento que
a gente precisa parar um pouco de pedir oração pela vida espiritual e começar a trabalhar pela vida espiritual. Eu repito, não é pecado você pedir oração. Moisés, em certo momento, ele precisou ter as suas mãos sustentadas. Foi ou não foi? Então Arão estava de um lado, Hur estava do outro lado, segurando as mãos dele. Mas Moisés estava fazendo o quê? Ele estava de braço cruzado, então eles foram arrancar os braços dele, não, põe para cima, foi isso? Não, ele estava em oração. E eles então estavam ali ajudando ele. Agora, se eu não tenho essa vida de oração, a oração dos irmãos não vai me ajudar. Eu preciso me alimentar. Pense no seguinte. Imagine que eu convidei o Daniel para almoçar lá em casa. O Daniel foi lá para casa almoçar com a gente. Ele sabe que nós não temos filhos, então lá em casa é só eu e minha esposa. Daniel chega lá todo feliz da vida, vai almoçar com a gente. A minha esposa prepara aquela comidinha vegetariana bem gostosa. E ele senta na mesa e ele vê que só tem 2 pratos. Talvez ele pense, bom, ou o Leandro ou a esposa estão em jejum. Um prato é de um dos dois, o outro prato é para mim. Mas então, a minha esposa senta, eu sento ali na mesa, a gente começa a se servir, eu e ela. E o Daniel fazendo o quê? Tá bom. E a gente comendo, feliz da vida, conversando e tal. E ele, um cavalheiro, né? Não vai falar nada, vai ficar só observando. Quando a gente termina de comer, minha esposa e eu saciados, felizes, que comida boa, estou saciado. Eu olho para o Daniel e falo assim, e aí, Daniel? Está satisfeito? O Daniel, já sofrendo as agruras da fome, ele diz, satisfeito? Eu? Leandro, como é que eu posso estar satisfeito? Eu não comi? Nada. Eu só fiquei fazendo o quê? Eu só fiquei olhando vocês comerem. E eu pergunto, Daniel, mas você não se satisfez vendo a gente comer? Você tem algum problema? Quem é que tem problema nessa história toda? Sou eu. Porque, Leandro, é um absurdo uma pessoa se nutrir vendo alguém comer. E é um absurdo. Mas você já parou para pensar que muitas vezes é exatamente o que a gente faz na vida espiritual? A gente tenta se alimentar de sermões, de estudos que outra pessoa preparou. E não tem problema nenhum. Isso nos ajuda, nos motiva, nos alimenta de alguma forma. Mas e os meus estudos? A gente quer se alimentar e se nutrir espiritualmente com orações que outras pessoas fizeram. E tudo bem, a oração das pessoas nos anima, nos motiva. Mas e as minhas? A gente quer se alimentar vendo pessoas contarem os seus testemunhos de experiências com Cristo. Isso é uma bênção, porque quando a gente ouve um testemunho, a gente sai daqui mais animado, não sai? Mais motivado. Mas e o meu testemunho pessoal com Deus? Você percebe que na vida espiritual, muitas vezes a gente quer se nutrir espiritualmente vendo os outros comerem? Só olhando. Irmãos, tem muita gente que diz assim, eu queria ter muito uma experiência com Deus, eu queria ter uma experiência com Deus. E quando a gente fala, eu queria ter uma experiência com Deus, geralmente essa experiência é sobrenatural, sim ou não? É isso que a gente está pensando. O que é uma experiência com Deus? Eu conheci a minha esposa lá em 2005. 5? Foi. Em 2005 a gente se conheceu. Foi uma longa luta para poder conquistar esse coração, mas louvado seja o Senhor, consegui. Perseverei. Mas veja, eu queria ter uma experiência com essa moça. É alguma coisa sobrenatural? Não. Qual é a experiência que eu tive com ela? Convivência. Sabe o que é experiência com Deus? Convivência. Então tem muita gente que passa a vida cristã inteira chateada e preocupada porque nunca viu um anjo. Nunca vi nada sobrenatural. Será que Deus está comigo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Irmãos, tirando a revelação do sonho de Faraó, eu pergunto, quantas obras sobrenaturais você vê na vida de José? Quantas? Quantos milagres assim? Você não vê. Não vê. Um dia eu estava pregando num local, falando sobre esse assunto, e eu falei assim, olha, Leandro Dalla, eu nunca ouvi a voz de Deus. Nunca ouvi. Ouvi mesmo, sabe? Uma voz audível. Nunca. Aí depois do culto, uma irmã me procurou e disse, irmão Leandro, você tirou um fardo das minhas costas. Eu falei, por quê?
Eu fico ouvindo pessoas falando, você nunca ouviu a voz de Deus, irmão? Tem alguma coisa errada na sua experiência cristã. Você nunca passou por uma experiência sobrenatural? Tem alguma coisa errada. E hoje eu aprendi que não tem. Experiência com Deus é estudo da palavra, é oração, é submissão, é conviver com Ele. E se Ele quiser se manifestar de forma sobrenatural, está tudo bem. Mas se Ele não quiser, não é obrigação dele. Porque quando Ele se manifesta de forma sobrenatural, tem um propósito. Ele se manifesta de forma sobrenatural na vida da minoria dos seus filhos. Sim ou não? A minoria. Então não fique preocupado se o irmão lá já viu o anjo. Eu tinha um amigo que falava, eu quero muito comportar, meu sonho é comportar. E eu falava com ele, mas a gente estuda aqui no NASP, nós dois somos bolsistas integrais, a gente não paga nada. A gente só trabalha, inclusive nas férias, a gente não tem tempo para comportar. Mas por que você quer comportar? E ele disse, meu sonho é ver um anjo. E eu falei com ele, se você soubesse que a maioria dos comportores nunca viram o anjo, e ainda passam por cada coisa. Tem gente aqui que já comportou e sabe como é isso. Então, experiência com Deus é Bíblia. É oração, dia após dia. Olha só que interessante esse texto da irmã White. Não podemos ser sustentados pelas orações de outras pessoas quando nós mesmos negligenciamos a oração. Irmãos, o que leva alguém a abandonar a fé, a abandonar a igreja? Existem razões que são compreensíveis, não justificáveis, mas são compreensíveis. O irmão olhou torto. Me trataram mal. E muitas pessoas que vêm para a igreja simplesmente porque foram bem tratados, são os primeiros a ir embora no primeiro momento que alguém não trata bem. Porque vieram, porque foram bem tratados. Por que você veio para a igreja? Eu me senti tão bem aqui. Significa que na hora que não se sentir bem, acabou. Desaba. Então por que uma pessoa sai da igreja? A razão é falta de comida. Falta de alimento. Porque Jesus diz que uma casa que é fincada na rocha, o que acontece com ela? Vão falar mal dela, vão bater nela, vão ofender ela, sabe? Mas essa casa não se abala. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Estamos vivendo numa geração bem complicada, sensível. É ou não é? Qualquer coisa, casca de ovo, qualquer coisa ofende. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se uma pessoa sai da igreja porque alguém olhou torto, porque alguém não tratou bem como a pessoa esperava, os nossos irmãos do passado eram assassinados. E os que sobreviviam não saíam da igreja. Eu não estou falando de gente fofocando, eu estou falando de gente matando. Se uma pessoa sai da igreja porque alguém falou mal, porque alguém olhou torto, o que seria dessa pessoa no momento da perseguição final? E nós sabemos que vamos ser perseguidos, inclusive pelos próprios irmãos. E eu espero que nesse momento eu seja o perseguido. E não o perseguidor, porque eu corro esse risco, se eu não estiver atento. Então, o que faz com que uma pessoa abandone a fé, essencialmente, é falta de alimento, falta de comida. Mas eu estou ocupado demais, eu saio de casa às 6 horas da manhã, depois do trabalho eu vou para a faculdade, chego em casa à meia-noite. Que tempo eu tenho para Deus? Irmãos, uma pessoa que sai de casa às 6 da manhã e chega à meia-noite, que tempo ela tem para Deus? Que tempo? Exatamente. Muita gente fala, nenhum tempo. Tem sim. De meia-noite às 6 você faz o quê? Não, mas eu preciso... Irmão Leandro, isso é um absurdo. É um absurdo eu trabalhar o dia inteiro, fazer faculdade e depois ainda separar parte do meu descanso para me alimentar espiritualmente? Não, isso não é absurdo. Absurdo é quando a gente não consegue conciliar a vida profissional acadêmica com a vida espiritual e escolhe a acadêmica e profissional e deixa a espiritual morrer de fome. Isso para mim é absurdo. É esse tempo que eu tenho? Eu morei em São Paulo 14 anos. Tinha empregos que eu tive lá que eram 3 horas para chegar no trabalho e mais 3 para voltar para casa, quando não chovia. Que tempo que eu tinha para Deus? Meia-noite às 6. Eu usava? Não. Sabe por que não? Porque eu me alimentava dos meus cargos na igreja. Eu estou aqui na igreja, tocando, cantando, estou aqui trabalhando muito para Deus, fazendo evangelismo, etc. E eu acreditava que isso era suficiente, que isso me daria alimento espiritual. Na verdade, não. Agora Jesus, ele sempre complica as coisas.
Porque quando eu falo de tempo, falta de tempo, correria, a irmã White diz que nenhuma vida, nenhuma, absolutamente, foi tão sobrecarregada de trabalhos e atividades como a de Jesus. No entanto, ela diz, quão constante era a sua comunhão com o Pai. Quantas vezes estava ele em oração? Jesus muitas vezes passava o dia inteiro atendendo aquele povo difícil, chato. E quando ele terminava o seu expediente no final do dia, o que ele fazia? Subir o monte e orar. E a Bíblia diz que ele passava muitas vezes a noite inteira, até amanhecer o dia, em oração e exame das Escrituras. Pergunta, Jesus precisava disso? Sim ou não? Precisava, absolutamente. Agora vem outra pergunta, a gente não? Entendem? Por isso que para muitos de nós hoje é mais fácil dizer, é impossível. É impossível vencer? É impossível. Por quê? Para termos a vida vitoriosa que Cristo tinha, nós precisamos viver a vida que ele vivia. É uma matemática simples, não é? Agora, isso dá trabalho? Requer esforço? Sim, mas Jesus nunca pede para a gente algo que ele não tenha feito 100 vezes mais. A irmã White diz que as tentações que incidiram sobre Cristo foram 100 vezes mais poderosas do que incidirá sobre qualquer ser humano. Então, quando ele pede alguma coisa, é porque ele realizou muito, muito mais do que aquilo. E ele tem poder para nos oferecer, para que a gente possa vencer. Irmãos, alguns podem pensar que o trabalho na igreja seja suficiente, como nós dissemos anteriormente. Mas olha esse texto aqui. Como discípulos, arriscamos-nos a perder de vista a nossa dependência de Deus e fazer da nossa atividade o quê? Um salvador. A nossa atividade não nos salva. Quem nos salva é Cristo. É por isso que os discípulos trabalharam muito para Jesus, muito, e chegaram felizes. E Jesus falou, muito bem, meus filhos, mas agora vem aqui num cantinho, vem aqui comigo, descansa um pouco, vamos conversar. Porque a atividade não salva a gente. Um dia uma pessoa me disse assim, na verdade já ouvi isso muitas vezes, Leandro, olha, eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida, sabe o que eu faço? Eu pego muito trânsito para ir para o trabalho e para voltar, então eu pego a Bíblia em áudio e coloco no meu carro. Enquanto eu vou dirigindo, eu vou escutando a Bíblia. Isso é bom? Isso é bom, mantém a gente ligado a Deus, ouvindo ali a palavra de Deus. Mas isso é o que Deus espera de nós? Pensa no seguinte, imagina um marido que só conversa com a esposa, sentado no volante do carro quando está dirigindo. A atenção do marido está toda na esposa? Não, está dividida. Então digo, é bom colocar uma música ali no carro para você ouvindo, de profecia em áudio, a Bíblia em áudio, isso é maravilhoso, minha esposa e eu fazemos isso. Mas isso não substitui o tempo com Deus, aquele que você senta na sua casa, para tudo ao redor e se dedica o tempo só para Ele, só para Ele. Dura. Exato. Inclusive uma colega um dia me procurou e falou assim, Leandro, eu quero muito ler os livros de Ellen White, as pessoas falam e eu quero muito ler. Mas eu ouvi dizer que vão lançar a coleção do Espírito e Profecia na linguagem jovem. Então eu vou esperar, né, lançar para eu poder ler. Eu disse, tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você é dentista, né? Ela disse, sou. Mas vem cá, esse negócio é difícil demais. Né? Fisiologia, etc. É uma coisa complicada. E assim, quando você fez faculdade de odontologia, por acaso os livros eram na linguagem jovem? Irmãos, o meu calcanhar de Aquiles, o meu calo em concursos públicos sempre foi legislação. Esse negócio de interpretar coisa e tudo mais é uma luta na minha vida. Eu fiz faculdade de matemática. Mas a gente se dedica. E não é na linguagem jovem, não. A gente estuda, o menino com 17, 18 anos entra para uma faculdade e estuda, e estuda. Eu nunca vi um aluno jovem chegando para o diretor e falando, ó, eu exijo na linguagem jovem esses livros, está difícil de entender. Eu nunca vi, mas eles passam 4, 5 anos e saem dali profundos conhecedores daquele conteúdo. Mas a Bíblia tem que ser na linguagem de hoje. Os livros de Ellen White tem que ser na linguagem jovem, senão não dá para entender.
O que está acontecendo conosco? Não é falta de recurso, é falta de boa vontade. Sim ou não? Porque na vida material a gente se dedica. Por que na vida espiritual não? Um dia uma moça me falou assim, Leandro, sabe o que eu faço? Não tenho tempo para nada. Mas, enquanto eu estou arrumando a casa, fazendo almoço, eu coloco ali a Bíblia em áudio para eu ir ouvindo. E eu digo, irmã, isso é ótimo, isso é maravilhoso. A minha esposa muitas vezes também faz isso. Mas imagine que a minha esposa só pare para conversar comigo quando está fazendo as coisas em casa. Atenção dividida. Então isso é bom, continua fazendo isso, eu disse a ela. Mas você tem que separar tempo para parar tudo. Imagine Deus querendo falar comigo e eu, mexendo nas coisas, É basicamente isso. Tudo bem, a gente pode fazer isso, desde que a gente não negligencie aquele momento de parar tudo. Exame das escrituras, oração, celular desligado, não toco nisso, já conversamos sobre isso na sexta-feira de manhã. Pronto. Eu então decidi separar tempo de qualidade com Deus na primeira hora do meu dia. Vou fazer isso. Eu preciso fazer mais alguma coisa? Além de estudar a Bíblia e orar diariamente? Precisa ou não precisa? O que eu preciso fazer? A Igreja Apostólica é o nosso exemplo. E a Bíblia diz que a Igreja Apostólica orava muito. É ou não é? Mas não diz só que a Igreja Apostólica orava. Diz que a Igreja Apostólica orava de forma unânime. O que isso quer dizer? Orar de forma unânime, a gente escolher um horário para todo mundo orar, parar onde tiver. 7 horas da manhã, onde a gente estiver, para e ora. Isso é interessante? Sim ou não? Claro que é. Isso é excelente. Mas é isso, essencialmente, que é orar unânime? Não. Sabe o que é orar unânime? Imagina que eu me ajoelho com o Diogo aqui para orar junto com ele. Eu me ajoelho, oro junto com ele. 2 pessoas orando unidas. Sim ou não? Mas se no meu coração eu tenho um ranço em relação ao Diogo, uma certa raiva, uma coisa assim, eu estou aqui orando com ele. São 2 pessoas unidas orando? Não. Então a Igreja Apostólica não orava só. Ela orava unida. E eu pergunto, como é que está a unidade do povo de Deus? A desunião impede que o Espírito Santo atue. E o estudo da Bíblia e a oração não faz efeito. E isso é tão poderoso para o mal, a desunião. E, irmãos, sabe a forma principal pela qual a desunião está se manifestando no meio do povo de Deus? Não é necessariamente, apesar de que existe isso também, brigas e gente brigando com gente se batendo, gente se xingando. Não é apenas isso. Existe uma forma mais sutil que se chama maledicência. Gente falando mal de gente. Olha como isso é sério. O Espírito não poderá nunca ser derramado enquanto os membros da igreja nutrirem desarmonia e amargura uns contra os outros. Inveja, ciúmes, ruins suspeitas e maledicência são coisas de Satanás, e olha o poder disso, e barram de forma eficaz o caminho à operação do Espírito Santo. A desunião impede que o Espírito Santo haja. A desunião, se eu sou uma pessoa que tem o costume de ficar falando mal dos outros, o estudo da palavra, a oração, podem ser anulados por causa disso. Pode não ter efeito nenhum. O falso irmão esquece as suas próprias fraquezas humanas e todo defeito em que se possa imaginar é comentado sem misericórdia. Mas é claro, é mais fácil deixar a língua trabalhar livremente acerca deste e daquele quando o acusado não está presente. Irmãos, a irmã White chama isso aqui de canibais. E hoje nós temos canais do YouTube, nós não, né? Tem canais do YouTube que se alimentam dos podres da igreja. Quando a igreja erra, a publicidade é total. Quando a igreja acerta, ninguém fica nem sabendo. Ninguém fala. Ninguém dá publicidade aos acertos da igreja. A igreja acerta ou não? Erra também? Sim. Sabe como é que o irmão White chama essas pessoas? Catadoras de lixo. Porque elas se alimentam dos escândalos. Onde é que tem escândalo? Isso aqui, olha o que esse pastor fez. Olha o que essa pessoa fez. Olha que não sei o quê. E elas fazem um canal só para tratar dessas coisas. Mas eu amo a igreja. O que eu estou falando, irmãos, é só, eu estou chamando o pecado pelo nome. Mas eu amo a igreja. Ama a igreja?
Imagina que você descobriu que seu pai estava traindo a sua mãe. E você ficou sabendo que seu pai ia encontrar com a amante no motel tal da cidade. Você iria até a porta do motel com uma câmera e esperar o seu pai sair para filmá-lo e depois colocar no seu canal como seu pai está pecando contra a sua mãe? Alguém faria isso? Ninguém faria isso. Mas por que as pessoas fazem isso em relação aos irmãos da igreja? Porque não consideram sua família. Não, mas são meus irmãos. Não são. Porque se fosse, você não faria isso. A irmã White diz que os problemas da igreja devem ser tratados no menor círculo possível. E então, quando, por exemplo, um pastor cai em adultério, a igreja trata de uma forma que aquilo haja a punição, perde-se a credencial, algumas consequências, mas que aquilo seja tratado de que forma? Mais sigilosa possível, porque a gente esquece que não é o nome daquela pessoa que está em jogo, é o nome da igreja e é o nome de Deus. Então a igreja procura tratar da forma mais sigilosa possível. E muitas vezes eu, na minha grande sabedoria humana, pego aquele problema, aquele escândalo e jogo no YouTube. Mas eu amo a igreja. Ama? Não. A irmã White teve uma visão certa vez e ela foi conduzida aos quartos do sanatório. E nesses quartos, ela estava ouvindo as conversas de bastidores. E ela disse que ouviu pessoas falando mal de pessoas que não estavam ali, que é mais fácil, né? Ela ouviu pessoas criticando o pregador, debochando do pregador. E ela disse que na porta estava um anjo, fazendo o quê? Anotando cada vírgula. E ela disse, e eles terão que enfrentá-la no dia do juízo. E ela disse, essas pessoas iam dormir sem se recomendarem a Deus, sem pedirem perdão. Irmãos, esse hábito de falar mal dos outros, de ficar fofocando, é um hábito que a gente precisa vencer ou não? Ou é só eu? Todos nós precisamos lutar contra isso. A palavra de Deus diz que se alguém julga ser religioso, mas não refreia a sua língua, a sua religião é vã, inútil. Não serve para nada. Sabe qual é o perigo disso se nós não mudarmos? Eu sei, irmãos, que tem pessoas que não precisam ouvir isso que eu estou falando. Eu sei. Mas, em geral, nós precisamos vencer esse hábito. Se não vencermos, a menos que se reformem, não haverá no céu lugar para essas pessoas, pois elas achariam defeitos no próprio Jesus. Irmãos, colocar uma pessoa assim no céu significa colocar Lúcifer de volta. Como foi que começou a rebelião no céu? Fofoquinha a respeito do Senhor. Sim ou não? Começou a falar, essa lei aí, não sei não, e etc, aquela fofoquinha. Mas eu amo a Deus, tá? Eu só estou querendo melhorar a lei de Deus, não estou querendo abolir isso. Né? Foi assim que começou. E colocar uma pessoa assim no céu é readmitir um novo Lúcifer ali. Então nós precisamos de uma reforma urgente na questão da nossa língua. E para isso tem uns princípios. Quando vem na mente a vontade de falar sobre alguém, sobre uma pessoa, a gente tem 5 princípios que a gente pode pensar assim rapidinho para decidir falar ou não. Primeiro princípio, eu falaria aquilo na presença dela? Se eu não não, se ela estivesse aqui, lógico que eu não falaria. Então, não fale. Segundo, eu gostaria que falassem aquilo de mim? Na verdade, eu não gostaria não. Então, por que você está falando da outra pessoa? Então, não fale. Terceiro princípio. Aquilo que eu vou falar vai denigrir a imagem, manchar a reputação de uma pessoa? Vai dar uma manchadinha. Então, não fala. Para que falar? Outro ponto. O que eu vou dizer vai beneficiar a mim? Vai beneficiar a pessoa que está falando comigo? Vai beneficiar a pessoa de quem eu estou falando? Não, é só uma fofoquinha, não vai beneficiar ninguém. Então eu vou falar para quê? Vocês acham que são bons princípios para a gente pensar antes de falar? E quando a gente coloca esses princípios em prática, irmãos, é como eu digo, será que é só eu que tenho essa luta? Porque muitas vezes eu já experimentei isso de, vem um negócio para eu falar para minha esposa, de alguém. E os princípios. Eu não falaria tal, não sei o que. Não vou falar. Irmãos, eu passei o dia inteiro como? Entalado. Mudo, mas entalado. Mas não posso, mas posso. E em muitas ocasiões que eu cedi, acabei falando, sabe como eu me senti? Não.
aliviado. Porque eu consegui tirar aquele negócio de dentro de mim. Olha como nós somos os valores totalmente invertidos. E isso é um hábito que precisa ser cultivado. Segura, guarda, não fala. E Deus é tão poderoso em relação ao que nós falamos ontem à noite, inclusive, que Ele pode nos transformar de tal forma que Ele nos dá poder para não falar, mas Ele nos dá poder para não pensar. Dá ou não dá? Porque o irmão White escreve sobre isso. Não falar e nem pensar mal do nosso irmão. Eu quero, irmãos. Eu quero esse caráter. E eu sei que Cristo pode fazer isso. E eu vou batalhar por isso. Ponto. Tomei a minha decisão. Aliás, tem mais um texto aqui. O hábito de criticar as faltas de outros deve ser reprovado como obra do diabo. Para a gente concluir. Pronto, tomei a minha decisão. Estudo da palavra todos os dias, oração, tempo de qualidade com Deus, convivência com Deus. E agora eu parei de falar mal dos outros. Vou manter a minha língua sob controle. Vou pedir ao Senhor que controle os meus pensamentos também. E mude. Pronto. Tem mais alguma coisa que eu tenho que fazer? Ou tá bom? Tem mais um negócio. Isso aqui é muito importante. Eu quero detalhar mais isso à noite, tá? Nós não vamos entrar profundamente nisso agora. Tem mais um detalhe aqui. Vocês já ouviram falar que a gente tem uma natureza espiritual e uma natureza carnal brigando entre si? A partir de quando que isso acontece? A partir da conversão. Antes da conversão não tem essas naturezas brigando. Mas quando a gente se converte, se entrega a Cristo, aí começa a guerra. Então essa história de entrega a sua vida a Jesus, todos os seus problemas estão resolvidos. É o contrário. Entrega a sua vida a Cristo e você vai ver o que é um conflito. Ele está falando de naturezas brigando entre si. Existe uma frase que diz assim, ó. Eu quero que a natureza espiritual seja vencedora. A natureza vencedora será a natureza que for mais alimentada. Certo ou errado? Certo ou errado? A natureza que for mais alimentada, vencerá. Vamos fazer uma conta aqui então. A palavra-chave aqui é qual? Mais. Tá? A palavra-chave é mais. A que for mais alimentada. Olha aqui. Vamos supor que eu alimento só a natureza espiritual durante 6 dias da semana. De segunda a sábado, e sábado um alimento mais robusto, eu alimento só minha natureza espiritual, somente. Mas aí no domingão, eu separo só o domingo para eu curtir os prazeres da carne um pouquinho. Pergunta, olha só, eu sou da matemática, tá? Pergunta, qual natureza foi mais alimentada? A espiritual, o cálculo é simples. Então, dentro desse contexto ou desse conceito de que a que for mais alimentada vence, eu posso me sentir muito confortável com as minhas práticas carnais do domingo, porque eu passei a semana inteira com práticas espirituais. Então, por causa dessa ideia que é falsa, quando eu passo um programa de 10 horas com Deus, eu fico na igreja de 8 da manhã até a hora do pôr do sol. Então, por ter alimentado mais a minha natureza espiritual naquele dia, eu acabo me sentindo confortável com a minha atividade do sábado à noite. Quem foi mais alimentado? A espiritual. E se eu interiorizar esse conceito, eu vou concluir que eu posso perfeitamente separar uns momentinhos para os prazeres da carne, desde que eu alimente mais o espiritual. Isso funciona? Não. Então é a natureza que for mais alimentada que vence? Não. É a natureza que for alimentada. Por quê? Porque esse alimento que eu dei para a natureza carnal do domingo fez o quê com o alimento espiritual? Anulou. Então, se pela manhã eu passo 4 horas com Deus em estudo da palavra, em oração, buscando ao Senhor, dependendo do que eu faço à tarde, anulou tudo que eu fiz de manhã. Olha o que o irmão White escreve. Mais do que qualquer outra coisa, estão os divertimentos contribuindo para anular a operação do Espírito Santo. E eu quero trabalhar mais isso hoje à noite. O que a gente está assistindo? O que a gente está ouvindo? Essas coisas podem estar anulando o estudo da Bíblia e oração, e a gente não está percebendo. Quer ver uma coisa? Isso aqui é um balde. Pense que alguém te pediu, o irmão Jânio pediu, para você ir até ali e pegar uma mangueira e encher aquele balde. Só que quando você chega no balde, você percebe que tem cimento dentro, e aquele cimento endureceu. Você vai com a mangueirinha e vai encher o balde. O que vai acontecer com a água? E se você ficar o dia inteiro ali? Vai continuar escoando para fora.
que você tem que fazer para encher aquele balde de água? Arranca o cimento. Aí você consegue encher. O balde é a mente. A água dessa mangueira é o azeite. O azeite do Espírito. Esse cimento são as coisas que o diabo propõe. Por meio da alimentação, do visual, as coisas que a gente assiste, as coisas que ouve. Então, muitas vezes eu passo uma vida inteira clamando pelo Espírito. O Espírito vem e ele derrama azeite na minha mente. Mas a minha mente está cheia. O que acontece com o azeite? Ainda que o Espírito passe 24 horas por dia derramando azeite na minha mente, esse azeite não está entrando. E eu não percebo isso. E passo uma vida inteira destituído do Espírito, achando que estou cheio dele. Então, o que mais é preciso fazer? Tirar estas coisas da mente. Esvaziar a nossa mente dessas coisas que o mundo tem proposto para nós, para que então o Espírito Santo possa enchê-la do azeite. Irmãos, nós não podemos e nunca iremos avançar na experiência cristã enquanto a gente não afastar do nosso caminho as coisas que nos separam de Deus. Pronto, fiz todas essas coisas. Tem mais algo que eu preciso fazer? É vida cristã. Tem mais uma coisa. Perseverar. É fácil? Começar já é difícil. Manter, perseverar é ainda mais difícil. Eu quero encerrar porque Paulo falou uma coisa estranha no texto que a gente começou a ler. Ele disse que Deus é que opera o quê? O querer. Só que tem um problema para resolver. Vocês disseram que muitas pessoas não se salvarão porque não quiseram. E quem opera o querer? E por que elas não quiseram? Mas Deus que opera o querer. Se elas não quiseram, foi Deus que foi o culpado. É isso que Paulo fala. Que Deus opera o querer, sim ou não? Que Deus opera o querer. A gente tem que permitir que Deus opere o querer. Não, isso é verdade. Como? Pensa no seguinte, se a gente não entender isso, a gente vai cair no calvinismo. Predestinação. Deus opera o querer. Se o Diogo não quis a salvação, foi porque Deus não operou o querer nele. E a culpa é de Deus. O que Paulo está dizendo é simples. Estudar a Bíblia é algo gostoso para a natureza humana? Não, a gente passa a gostar com a prática, com o tempo, com o hábito. Não é gostoso. Letra pequena, não tem trilha sonora, não tem figurinha, não tem nada disso. Então a gente prefere uma novela pseudobíblica, um filme pseudobíblico, porque é mais agradável aos sentidos. Não é gostoso. Mas o cristão entendeu uma coisa. Não importa o que é gostoso para mim, importa a vontade de Deus. Irmãos, aqueles que fizeram faculdade, dá para estudar para uma coisa que você não gosta? Claro que dá. A minha faculdade eu não gostava de um monte de disciplina, mas estudava. Então eu entendi, eu não gosto de estudar a Bíblia, não gosto, mas eu sei que Deus quer essa vontade de Deus, então não importa a minha vontade, é a de Deus. Eu vou estudar esse livro, mesmo não querendo, mesmo não gostando, eu vou fazer a vontade de Deus. Ponto. E eu começo a estudar esse livro, estudar. E à medida que Deus vê a minha perseverança nisso, Ele então opera o querer. Entenderam o que Paulo está dizendo? Agora eu passo a fazer algo que eu fazia por mera obrigação, agora eu passo a fazer porque eu quero, gosto. Porque em resposta à minha decisão, Deus não quer sentimento, em resposta à minha decisão, Deus operou o querer. O último texto diz assim: não podeis mudar o vosso coração, não podeis por vós mesmos mudar as vossas afeições. Ellen White está dizendo, não podemos gostar das coisas de Deus por nós mesmos. É impossível, nossa natureza é outra. Mas podeis fazer o quê? Escolher servi-lo. Podeis dar-lhe a vossa vontade. Querendo ou não, entendendo ou não, gostando ou não, eu vou fazer o que Deus pediu. Qual o resultado disso? Ela responde, ele então, o que quer dizer então? Depois disso, operará o querer e o efetuar segundo a sua vontade. O primeiro passo é fazer, é decidir e fazer a vontade de Deus. Os sentimentos, o gosto por aquilo, o amor e o prazer pelas coisas de Deus, é Ele quem
produz, mas sempre em resposta ao nosso esforço e decisão. Um dia uma pessoa me diz: Leandro, eu me sinto um hipócrita, eu não vou estudar a Bíblia enquanto eu não sentir vontade de estudar a Bíblia e sentir prazer e gosto. E eu disse: amigo, você não vai sentir prazer e gosto, nunca. Você só vai sentir prazer e gosto quando você começar. Comece a estudar e Deus vai atuar. Hoje é um grande prazer na vida dele estudar as Escrituras. Então o poder de Deus sempre virá em resposta ao nosso esforço, nunca em substituição. Vamos então continuar ou comer mais carne e beber mais sangue? Dia após dia. Que Deus seja louvado. Irmãos, eu quero convidar os irmãos nesse momento, da forma mais reverente possível, para que a gente possa encerrar com uma oração. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de joelhos comigo nesse momento. Querido bom Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Agradecemos porque o Senhor não nos deixou sozinhos aqui neste mundo de pecado e dor. O Senhor não apenas ofereceu o que o céu tinha de melhor, Jesus Cristo, para estar aqui conosco e conhecer o nosso ponto de vista, mas quando Jesus nos deixou e voltou ao céu, o Senhor enviou a pessoa do Espírito Santo, que é o seu sucessor, o representante de Jesus, aquele que está aqui para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo e para nos conduzir a toda a verdade. Mas a tua palavra revela também, Senhor, que teu Espírito produz em nós os seus frutos. E nós te agradecemos porque tudo que foi necessário para a nossa salvação o Senhor já providenciou. E continuará fazendo. Porque sabemos, Senhor, que a morte de Cristo foi necessária, foi plena, o sacrifício foi pleno e foi perfeito. Mas Cristo ainda precisava aplicar o sangue. E hoje ele está no santuário celestial, aplicando a eficácia do seu sangue na nossa vida, para que nós sejamos salvos ou permaneçamos salvos, porque a salvação já foi dada. Nós te agradecemos por essa dieta que o Senhor nos concedeu, a carne e o sangue de teu amado Filho. Por favor, Senhor, ajude-nos a compreender a importância dessa dieta e que possamos ansiar por ela mais do que pelo alimento físico. Aprendendo com o nosso mestre, que quando foi exortado, Senhor, para um pouquinho, vai comer alguma coisa, e ele dizia, minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Que esse anseio seja o nosso também, de nos alimentarmos de Cristo todos os dias. Para que o Espírito Santo possa então implantar o caráter perfeito de Jesus em nossa vida. Para que Cristo também possa nos cobrir com o manto da sua perfeita e absoluta justiça. E que naquela gloriosa manhã do retorno de Jesus, Senhor, nós possamos ter o privilégio de dizer pessoalmente, face a face, Senhor, muito obrigado. Nós sabemos que neste momento, Senhor, Jesus não vai deixar que os anjos coloquem as coroas na nossa cabeça. Porque Ele decidiu que Ele mesmo vai colocar a coroa em nossa cabeça. Eu, particularmente, Senhor, humanamente falando, eu acho isso um absurdo. Jesus colocar uma coroa na minha cabeça. Essa troca é absurda, porque eu coloquei uma coroa de espinho na cabeça dele, e como ele vai colocar uma coroa de ouro na minha? Não faz sentido para mim. Por isso, eu aceito pela fé. Porque esse é o amor que o Senhor tem por nós. E não dá para explicar esse amor. Só dá para agradecer. Que nós não venhamos a perder esta cena, Senhor. Que estejamos neste momento. E sabemos que vamos sim receber essa coroa. Mas imediatamente tiraremos da nossa cabeça e lançaremos aos pés de Jesus. Porque a gente não merece nada disso. Como ele não merecia de espinhos. Mas pelo teu amor, o Senhor vai olhar para a gente como se a gente fosse Cristo. Porque o manto da sua justiça estará sobre nós. Que nós possamos dizer como Paulo, não sou eu mais quem vivo, mas Jesus vive em mim. Que saiamos daqui com a convicção de que isso é possível pelo poder do teu Santo Espírito na vida do pior dos pecadores. Ele pode ser resgatado. E como muitos foram,
pode acontecer na minha vida também. Continue conosco durante esse sábado. Que os teus anjos continuem presentes. Teu Espírito continue trabalhando como tem feito até aqui. Em nome de Jesus. Amém.